Olá, boa noite, graça e paz. Eu quero iniciar esse momento de estudo orando pela sua vida nesse momento. Então baixe sua cabeça onde você estiver. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos dado vida, nos guardado, o Senhor tem nos fortalecido. Eu quero te agradecer por isso. Quanto aos meus irmãos que estão enlutados, quanto àqueles que estão enfermos, aos que sofrem, Pai, nós queremos orar pedindo para que a sua boa mão venha sobre a vida dessas pessoas. Que o Senhor venha com consolo aos enlutados, que o Senhor venha com cura aos enfermos, que o Senhor venha com providência aos necessitados. Quanto a nós, Senhor, nós que o Senhor tem nos guardado com a sua graça, o seu poder, queremos pedir para que o Senhor venha sobre as nossas vidas e nos ajude a ajudar. Vem sobre os nossos corações, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Esse é o último estudo da série O Fruto do Espírito como Caráter Cristão. E hoje nós vamos falar sobre domínio próprio. E para falar sobre domínio próprio, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, ou apenas me escutar no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 24 ao verso 27. Diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém. Paulo aqui, ele está usando o que ele vê, ele está vendo a figura do estádio grego, onde as pessoas correm por um louro, é isso mesmo, era uma pequena coroa de louro que se colocava na cabeça, onde falava, olha, este é o melhor, aquele não foi tão bem, e assim por diante. Paulo aqui, ele está enfatizando a ideia de perseverar, ele chega a falar de treinamento rigoroso. Treinamento rigoroso para quem tem um alvo. E aí ele continua falando, ele não tem um alvo qualquer. Eu não corro como corro por algum motivo qualquer. Não, eu tenho um motivo sério. Eu tenho que é uma coroa eterna. Eu tenho o esmurrar, não é esmurrar qualquer coisa, não é contra o ar, mas é contra o meu próprio corpo para que ele seja o meu escravo e não eu escravo dele. O que isso tem a ver com domínio próprio? Então vamos lá. A origem da ideia de domínio próprio é uma origem grega mesmo. Tá? A ideia aí de ser confiável, tá certo? E não ser hipócrita. É por isso que, então, essa é a última característica do fruto do Espírito, domínio próprio, que seria a ausência de uma fraqueza moral. O termo grego aqui, para essa característica, é um termo que se chama egikrateia. Logo, exercer o domínio sobre os desejos e é isso que vai caracterizar esse aspecto do fruto. Ter domínio, ou não ser o escravo dos desejos. Paulo, ao aconselhar os jovens solteiros e as viúvas a não se casar, ele diz o seguinte, em 1 Coríntios 7, 8, 9. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe és bom se ficarem como eu. Mas, se não puderem conter-se ou dominar-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. O texto que Paulo está usando, e o termo também, é o mesmo termo. O egikrateia. Mas esse termo grego não é só as questões sexuais aqui, não é? Geralmente significa as questões sexuais, mas ele significa muito mais que isso. Enfatiza um controle próprio no sentido de perseverar, de perseverança, uma firmeza em uma diversidade de questões e de pontos.
O ponto que temos que entender, então, é que o domínio próprio, ou a ausência de fraqueza moral, em seu mais forte significado, vai apontar para a mensagem que o ser humano não pode abandonar a razão para tornar escravos dos seus desejos. Ele está colocando razão e desejo. Não significa a abstinência de qualquer prazer que possa trazer algum tipo de alegria ao corpo ou à alma, mas sim o domínio sobre esse prazer e o controle sobre esse prazer, até de uma questão moderada. Em Gálatas, o texto vai apontar então um pouquinho mais forte, pelo contexto em si. Ele vai apontar para um domínio sobre si mesmo, que passa a ser indispensável para o exercício do amor cristão. A concupiscência vai levar o ser humano a abandonar o bom convívio com o seu próximo. E quando se extrapola os limites do desejo, quebra-se então as barreiras de respeito. Quem não consegue se equilibrar em suas relações passa a inviabilizar o convívio, ou faz o convívio não ser mais agradável. Podemos entender que o domínio próprio, então, é a qualidade de se conter em favor de um bem muito acima dos seus desejos. Então a gente tem que pensar sobre domínio próprio e liberdade. Recordando que a liberdade cristã nos livra enquanto o pecado nos encarcera, sendo Cristo nosso libertador e o pecado então o nosso algoz. O pecado nos força a agir de maneira contrária a Deus. Já Cristo nos oferece a oportunidade de resistir aos nossos desejos carnais. Paulo, ao escrever o texto de Gálatas, enfoca não somente a escrita grega, mas também toda uma forma cultural de pensamento dos gregos. Assim, o domínio próprio é em sinal claro de alguém que possui desejos, mas mesmo possuindo desejos, ele consegue vencê-los e dominá-los. A ideia de liberdade é essa. Em suma, o grande poder de se dizer não. Essa é a liberdade. Eu posso dizer não quando quero. A qualquer postura que antes de ser livre era costumeiro. A qualquer postura agora, antes de ser liberto, o que era costumeiro antes, agora eu posso dizer não de uma forma muito tranquila. Então, se ele tem a ver com a minha liberdade, se ele tem a ver com o meu domínio, então ele vai promover em mim uma mudança de vida. O domínio próprio, então, nos leva a uma mudança na forma de se viver. Essa característica do fruto do Espírito é uma consequência do arrependimento. Arrependimento esse é gerado naqueles que são regenerados através do próprio Espírito Santo. É ele que nos convence do pecado e da nossa necessidade de Deus. Ele gera o arrependimento. Sim, realmente. Nem o arrependimento nos cabe para não termos nenhuma contribuição para a nossa salvação. A fé, então, é uma reação certa, produzida pela obra do Espírito Santo, que nos leva a responder a uma decisão salvadora do próprio Deus. Efésios, capítulo 1, do verso 3 a 13, diz assim: Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis, e diante dele e em amor. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesma, de tomar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo,
em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, o primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Essa é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Esse é o fruto do que o Espírito quer gerar nos nossos corações. E esse processo costumamos chamar de santificação. Todo ser humano tem a sua natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa acaba nos tornando egocêntricos. Filipenses 3, 18, 19 diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim e a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Nós vivemos num mundo onde as pessoas são incentivadas a valorizar somente as suas sensações e os seus desejos. Logo, viver uma vida de santificação é trabalhoso e necessita do domínio próprio. Domínio próprio esse que é gerado pelo Espírito Santo. O que cabe a mim, o que cabe a você é lutar contra as obras manifestas da carne para que o nosso coração seja um bom terreno, para que o fruto do Espírito cresça, seja gerado e produzido nos nossos corações. Lembrando que o fruto é do Espírito e não nosso. Meu irmão, minha irmã, precisamos crescer, precisamos amadurecer na ação do Espírito Santo. Esse é o fruto do Espírito que nós encontramos em Gálatas. E essa é a nossa última característica: domínio próprio. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem gerado no nosso coração o fruto do seu Santo Espírito. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem encontrado nos nossos corações um bom terreno. Pai, nos incita, nos compete a lutar contra as obras manifestas da carne, que o nosso ego, que o nosso pecado, que os nossos desejos sempre quer trazer à tona. Pai, em nome de Jesus, pelo sangue do seu Filho, vem sobre os nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Amanhã nós temos Clara e Bob. Você pode acessar o canal direto pelo Clara e Bob e compartilhar com quem você deseja. Compartilhe essa mensagem também e nós nos vemos domingo. Que Deus te abençoe. Fique na paz.